Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês novas aulas sobre gestão de sistemas digitais na web. Nós temos aqui a videoaula 4, qualidade de teste em web app, parte 2, usabilidade. Mais uma vez eu lembro a vocês que é importante vocês verem o nosso material, nossas notas de aula que detalham esse conteúdo apresentado. Então vamos lá, videoaula 4. Qualidade de testes em web app, parte 2, usabilidade. Bom, a interface é uma das principais partes, talvez a parte mais importante de um sistema computacional atualmente, porque é por meio dela que o usuário vê, ouve e sente literalmente o sistema. A usabilidade, então, ela se refere à qualidade da interação entre os sistemas e os usuários, e depende de vários aspectos, como a facilidade em aprender, a eficiência em termos de funcionamento, a satisfação do usuário em utilizar o sistema, entre outros. E deve também oferecer melhores aplicações web para os usuários, leigos ou não, auxiliando na criação de projetos que atendam às reais necessidades dos usuários. A usabilidade é a medida pela qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico, como diz a própria norma ISO 9241-11. O usuário ele requer tarefas e essas tarefas vão ser solicitados equipamentos dentro de um ambiente, tudo isso dentro de um contexto de uso. O produto software vai dar esse contexto, vai traduzir em termos de ferramenta para isso. O resultado pretendido ele vai ser medido em termos de usabilidade, na qual são avaliados se os objetivos são alcançados com eficácia, com eficiência e satisfação por parte do usuário. A usabilidade ela vem evoluindo desde a década de 1990. Em 1991 tem a criação da ISO 9126, onde são definidas as características de qualidade e usabilidade, como inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, proteção frente a erros de usuários, estética e atratividade e acessibilidade. Em 1993, Jacob Nielsen introduz os conceitos de interface homem-computador e ergonomia e é então considerado também o pai da usabilidade. Ele traz aí vislumbra a necessidade de condições adequadas para o uso dos sistemas computacionais e passa também a usar a avaliação heurística. Em 1998 temos a ISO 9241-11, que vai definir modernamente os requisitos ergonômicos e traduzindo também as orientações sobre usabilidade, dentro de contexto de uso, eficácia, eficiência e satisfação. Considerando-se as etapas de desenvolvimento do ciclo de um produto de software, nós temos a parte de projeto, a parte de construção e a parte de avaliação e testes de uma maneira bem macro. O objetivo e metas da usabilidade visa justamente atender a necessidade do usuário, buscar a clareza e o objetivo principal e também trazer os atributos para assegurar a qualidade de uso. Essa primeira parte, na parte de projeto, objetivo e metas da usabilidade, vem de encontro à determinação dos requisitos do nosso sistema. Os princípios de design eles vão estabelecer o conhecimento teórico, a experiência e um senso comum que vão ser utilizados para a construção, para o desenho, para o projeto da interface. E na parte de métodos de inspeção de interface, nós temos aí as regras que vão estabelecer padrões, garantias de interface mais fácil de usar, dentro das heurísticas de Nielsen, que vão incluir essa parte de avaliação e testes. As metas de usabilidade elas podem ser identificadas como 6: utilidade, eficácia, eficiência, segurança, aprendizado e memorização. Já os princípios de design envolvem visibilidade, feedback, restrições, mapeamento, consistência e affordances. As heurísticas de Nielsen elas trazem visibilidade do status do sistema, correlação entre sistema e mundo real, controle e liberdade do usuário,
consistência e padrões, prevenção de erros, reconhecimento em vez de memorização, flexibilidade e eficiência de uso, projeto estético e minimalista, suporte aos usuários no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros, e informações de ajuda e documentação. Hoje em dia nós temos softwares que são incorporados ao dia a dia do ser humano e o número de interessados na aquisição de sistemas aumenta constantemente. Cada vez mais há uma interação maior do ser humano com os sistemas. Nós transportamos diariamente esses sistemas, seja em nossos computadores pessoais, seja em nossos smartphones, Mas o certo é que todos os usuários têm ideias diferentes de qual recurso é ou não necessário para um aplicativo, de forma que é necessário fazer um esforço para entender o problema no desenvolvimento do aplicativo antes de projetar a sua solução propriamente dita. Existe uma demanda maior por softwares mais complexos e inteligentes que vão demandar novos paradigmas no desenvolvimento de sistemas. Pessoas e empresas dependem de softwares, sendo que uma falha de um desses softwares pode gerar inconvenientes pequenos até os grandes, desde parada de sistemas individuais até sistemas corporativos. Aplicativos precisam ser ajustados, modificados, corrigidos e melhorados. Logo, eles também devem ser passíveis de manutenção. Tudo isso, todas essas características envolvem em algum grau a nossa usabilidade. Então, a utilidade de um sistema é medida em termos de quanto ele é útil e quanto ele atende às necessidades do usuário. A usabilidade ela se traduz em eu consigo usar as funcionalidades que o sistema me oferece de modo fácil e de modo eficiente. O design, o projeto de interação, vai traduzir-se na aparência do sistema, aquilo que ele me proporciona em termos de empatia e que vai me favorecer a uma interação mais agradável. Tudo isso vai se traduzir na experiência do usuário, na minha experiência, na sua experiência como usuário, que vai ser o seu sentimento, o meu sentimento sobre o uso do sistema. Se ele é bom, se ele não é tão bom, quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes. Portanto, a usabilidade de um sistema se refere à qualidade da interação do sistema com o usuário e depende de uma série de aspectos. Primeiro, facilidade de aprendizado, que é aquele tempo e esforço que são despendidos para que o usuário atinja um determinado nível de desempenho ao utilizar o sistema. Facilidade de uso, que avalia o esforço físico e mesmo o esforço cognitivo do usuário durante a interação com o sistema, medindo a velocidade e o número de erros cometidos durante a execução de determinadas tarefas oferecidas por aquele sistema. E a satisfação do usuário, que avalia se o usuário gosta e se sente bem, sente prazer em trabalhar em utilizar aquele sistema. A usabilidade ainda vê o aspecto da flexibilidade, que avalia a possibilidade do usuário acrescentar ou modificar funções ao ambiente inicial, que foi inicialmente projetado para aquele sistema. Mede também a capacidade do usuário utilizar o sistema de uma maneira inteligente e criativa, buscando novas tarefas que não estavam previstas inicialmente. E a produtividade, se o uso do sistema realmente permite ao usuário se tornar mais produtivo, ser mais produtivo porque resolve o seu problema, ou se não faz muita diferença, seria a mesma coisa se ele não o utilizasse. A usabilidade, ela traz um conjunto de fatores que vão qualificar o quão bem uma pessoa pode interagir com o sistema. A facilidade de aprendizado, que traz aí o tempo e esforço para que o usuário aprenda a utilizar o sistema. A facilidade de recordação, porque nós somos muito seletivos em termos de memória, Então, ao reutilizar um determinado software, ele deve possuir uma interface que auxilie o usuário a lembrar e interagir como ele já usou e use novamente. A eficiência, que é o tempo que o usuário leva para executar suas atividades. A maneira como a interface é criada é de suma importância para que o usuário possa executar suas tarefas com eficiência, com performance.
Segurança de uso. Todo usuário é passível de falhas. E criar um sistema que possibilite mais segurança no caso de uma falha é interessante. Aquelas funcionalidades de recuperar, de refazer, de desfazer alguma operação é muito importante. A disposição, então, desses botões e de botões que sejam ofereçam possibilidade de segurança, de recuperação em caso de falhas, é de extrema importância. Evitar teclas do tipo apagar tudo, próximo da tecla de gravar, por exemplo, é importante. Botões de refazer ou desfazer simples e fácil de usar também são outros exemplos. Voltando ao padrão da ISO 9241, ela define vários critérios para medir a qualidade da usabilidade e, consequentemente, da experiência do usuário. Aspectos, como já dito, de rápido aprendizado, que se traduz em quanto menor esforço para aprender, melhor. Interface intuitiva, facilita a memorização após pouco tempo de uso. Produtividade elevada, o software permite que o usuário realize o seu fluxo, cumpra as suas necessidades, as suas obrigações de forma rápida e eficaz. Baixo índice de erros, porque erros ocorrendo, o software deve socorrer o usuário, deve auxiliar na correção desses erros, através de menus, através de socorro ou fax, né? Tudo que for viável para facilitar o uso do usuário e a correção dos erros. E satisfação elevada, o usuário deve se sentir seguro e confiante, deve estar satisfeito, sentir à vontade com o uso do sistema, o uso do produto. Existe, é claro, uma série de técnicas, né, e pesquisas que podem ser realizadas antes da implementação do software para garantir a sua finalidade, garantir a sua usabilidade e, consequentemente, a qualidade do que for desenvolvido. Primeiro, sempre o levantamento de requisitos, que pode ser feito junto ao usuário, junto ao cliente, através de entrevistas, através de análise de tarefas, usando sessões de discussão com levantamento de requisitos, o incansável bate-papo sobre requisitos. O segundo momento, o projeto de especificação, utilizando modelagem, utilizando modelos, utilizando protótipos, né, que vão também ser refletidos na codificação e teste, com uma prototipação rápida de parte de interface do sistema, a modelização de testes sobre protótipos, avaliação heurística também, que já foi falado, e finalmente na integração em testes, os testes de usabilidade, a observação do usuário sobre o ambiente onde o sistema está sendo utilizado, a forma de utilizar, enfim, todas as possibilidades que podem surgir durante o uso do sistema. Utilidade. Utilidade é um dos objetivos e metas da usabilidade. A utilidade propicia funcionalidade adequada para o objetivo específico do usuário. É o posicionamento de botões, é o posicionamento de funcionalidades claras, que sejam fáceis de perceber e fáceis de utilizar pelo usuário. A eficácia, que se refere ao quão bem uma ferramenta auxilia na realização de uma atividade proposta, dentro daquele contexto. Então, a eficácia, ela é como a gente consegue realizar bem e eficientemente uma determinada tarefa no sistema. Não precisa ser um MacGyver, o canivete, né, do MacGyver para resolver todos os problemas, mas vai depender definitivamente de para quem e para que é aquela ferramenta, e isso vai determinar o grau de eficácia. A eficácia também se refere ao quão bem as tarefas de cálculo, por exemplo, podem ser realizadas, considerando que o usuário sabe utilizar a ferramenta. Então, a ferramenta mais eficaz vai ser aquela melhor utilizada, que tem mais proximidade, mais facilidade de uso pelo usuário. A eficiência se traduz em quanto uma ferramenta auxilia na economia de recursos para realizar a atividade proposta em um contexto de uso. O que é mais fácil para matar uma mosca, matar um pernilongo? É um mata-moscas ou um canhão? Então, o que é mais eficiente? O que vai se tornar mais econômico e possibilitar a realização dessa atividade? A eficiência, ela vai se traduzir justamente na forma
como eu utilizo a ferramenta, né? Então, a eficiência, se eu comparar duas calculadoras, a calculadora científica ela é mais eficiente porque eu gasto menos prazo para realizar um resultado. Só que vai depender da forma, com a eficácia como o usuário vai utilizar essa ferramenta. Segurança é prevenção e recuperação de erros, deve ser perceptível, palavra difícil, e transparente. Por exemplo, a questão do mascaramento de campos, a indicação de obrigatoriedade de algum campo, a identificação obrigatória, seja por biometria, seja por senha, alguma coisa do gênero, visando justamente esse aspecto de prevenção de dados, de uso de dados e recuperação em caso de erros. A prevenção de erro também visa confirmação de informações, pedir confirmação antes de destruir uma informação, por exemplo, confirmação de bloqueio, entre outras. Tudo são ferramentas, são formas de interagir com o usuário que vão facilitar, que vão favorecer metas e objetivos de usabilidade. Aprendizado, clareza na interface, compreensão das funcionalidades, ou seja, as funções fundamentais do sistema são de fácil assimilação, é intuitivo, é visual, logicamente, considerando-se pessoas que necessitam de cuidados especiais, de atenções especiais, as interfaces também devem ser direcionadas para essas pessoas com algum tipo de dificuldade, seja visual, seja auditivo, enfim. A clareza da interface, a compreensão dessas funcionalidades deve se manter intacta. Memorização. A memorização é a facilidade de lembrar como utilizar o recurso. É semelhante quando a gente vai ativar o nosso smartphone, quando nós vamos utilizar algum aplicativo no nosso telefone. Utilização de apps do tipo WhatsApp, por exemplo. Existem aqueles botões que nós já sabemos intuitivamente, já sabemos como utilizá-los, as funcionalidades que estão ali, desde teclado e tudo mais. E a memória virtual, memória visual, comunicação responsável por cerca de 75% do que se grava na memória. Muitas pessoas são visuais, muitas pessoas conseguem gravar melhor determinadas funcionalidades vendo gravuras, vendo símbolos que vão estar associados a alguma ação, algum aspecto daquela aplicação, e isso também vai influenciar diretamente nas metas de usabilidade. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa nossa nota de aula. Mais uma vez, lembro a vocês que o nosso conteúdo das notas de aula deve ser verificado para detalhamento do que foi apresentado aqui. Agradeço a vocês a atenção e espero encontrá-los em nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!